Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o livro de Romanos, Carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós chegamos no capítulo 5. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, porque leremos algumas passagens que temos como base para o nosso estudo. E é importante também pedirmos a bênção e a orientação de Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e de aprendermos com ela. Queremos te pedir que Tu nos ajudes a entender a Tua mensagem para nós e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura, que se encontra no capítulo 5 do livro de Romanos. Nós leremos do verso 1 ao verso 5. A palavra de Deus nos diz o seguinte: justificados pela fé e paz com Deus. Esse é o título, é o assunto desse início da leitura. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vimos nos 3 primeiros capítulos dessa carta aos Romanos que todos os seres humanos, de forma natural, estão sob a condenação de Deus. Vimos também que, pelas suas próprias virtudes, não tem como obter salvação e que esta condenação, que é universal, é contraposta pela boa nova de que Deus oferece salvação. Esta salvação acontece quando a pessoa crê que Jesus morreu na cruz para pagar os pecados dela. A partir desse fato, Deus passa a ver a pessoa que creu na condição de salva. O motivo é que os pecados dela são pagos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Isso é o que é chamado de justificação. Não é que Deus ignore nossos pecados ou os cancele por decreto, sendo complacente ou injusto, não levando a sério nossa devida condenação. Mas é que Jesus pagou a pena que merecíamos pagar. É claro que para isso funcionar, é necessário que cada pessoa aceite pela fé que Jesus tomou o lugar dela na cruz. Mais adiante, iremos considerar alguns efeitos bastante positivos desse mecanismo chamado justificação, que funciona para o crente que aceita Jesus como Salvador. Em Romanos, no capítulo 5, do verso 1 ao 11, a palavra gloriar-se aparece 3 vezes. Mas o que significa essa palavra? Especialmente, o que ela significa na linguagem de Romanos 5. É certo que esse termo carrega significados diferentes do que seria ostentação, do que seria orgulho, que é um sentido negativo moderno. No próximo quadro, nós vemos 3 formas de entendermos o significado de gloriar-se. Nesse quadro, você tem 2 colunas. À esquerda, nós vemos o contexto comum e à direita, o contexto de Romanos 5. E vamos tentar entender o significado da palavra gloriar-se a partir de cada um desses contextos. Então, no contexto comum, gloriar-se pode significar orgulho, focar em si mesmo em seus feitos. Outro significado para essa expressão, gloriar-se, é a arrogância, sentir-se superior aos outros. E um terceiro significado é vaidade, depender da aprovação externa. Quando nós vamos para o lado direito dessa tabela, desse quadro, nós vemos o contexto de Romanos 5. Neste contexto, gloriar-se tem o significado de exultação, que significa focar no que Deus realiza. Outro significado é a confiança, sentir-se seguro na graça. E o terceiro significado para gloriar-se é
ligado à esperança, depender da promessa divina. O que essa tabela, então, nos mostra é que gloriar-se possui diversos sinônimos, mas nem todos se aplicam ao contexto de Romanos 5. O da esquerda não aplica, mas o da direita aplica. Um exemplo para nos ajudar a entender essa expressão, orgulhar-se no Senhor, é que ela não significa sentir orgulho por algo que nós fizemos, mas termos o nosso foco no que Deus fez e nos exaltarmos em confiança e em esperança por Ele e pelos seus feitos. A seguir, nós apresentamos as 3 formas de gloriar-se que aparecem em Romanos 5. A primeira forma, gloriar-se na esperança da glória de Deus. Após estabelecer que a justificação vem pela fé, o texto afirma que o cristão se gloria na esperança da glória de Deus. Pode-se dizer que a glória de Deus se manifesta em quem Ele é, da maneira como ela se manifesta, dizendo quem Ele é, Deus quem Ele é, no que Ele faz e também no que Ele nos dá. Em Romanos 5, pode-se entender que a esperança da glória de Deus tem a ver com o ser humano salvo. Ele pode, com essa glória de Deus, recuperar o seu estado de plenitude, passando a ser um reflexo do Criador. Longe de ser um desejo incerto, essa esperança é uma certeza alegre de que a direção final da vida está assegurada. Outra forma de interpretar ter a esperança da glória de Deus é exultação que a pessoa tem por poder participar da glória divina. Segunda forma de gloriar-se é gloriar-se nas tribulações. Este é um dos pontos mais complexos em termos de aplicação. O motivo é que Paulo afirma que é possível o crente se gloriar mesmo no sofrimento. Mas como entender isso? Não se trata de masoquismo ou de gostar da dor, mas de se alegrar no processo de maturidade espiritual que a vida enseja. O texto explica a lógica. A tribulação gera perseverança, que por sua vez gera caráter aprovado, que por sua vez gera esperança. Vale lembrar que caráter é o conjunto de traços morais, éticos e psicológicos que definem o modo de agir, o modo de reagir e a personalidade de um indivíduo. Gloriar-se nas tribulações é uma das formas do crente reagir quando percebe que Deus está usando a adversidade para mudar algo relevante ou fazer algo permanente e valioso em sua vida. Terceira forma de gloriar-se em Deus. Gloriar-se em Deus por meio de Jesus Cristo significa que o objeto da confiança e da alegria do crente não está em seu esforço próprio e nem no cumprimento da lei, mas é algo resultante de uma reconciliação que ocorreu entre Deus e ele, e entre a pessoa. Na linguagem de Paulo, portanto, o termo refere-se a uma forte confiança, exultação ou alegria vibrante, fundamentadas todas essas coisas em algo concreto. Há pouco levantamos a questão de quais seriam os benefícios do mecanismo da justificação na vida do crente. A seguir, destacamos 2 desses benefícios. O primeiro, a justificação pela fé nos traz ou nos dá paz com Deus. E o segundo benefício é que a justificação pela fé nos permite compartilhar a glória de Deus. Vamos ver isso no próximo quadro, o primeiro benefício. A justificação pela fé nos dá paz com Deus. Romanos, no capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que significa isso? Nesse texto, paz com Deus significa o fim da inimizade entre o ser humano e Deus, resultante da justificação ocorrida através da fé em Jesus Cristo. Paz com Deus não é um sentimento, mas uma nova posição legal e relacional. A dívida do pecado foi paga, a ira divina foi satisfeita e fomos reconciliados, passando da condição de inimigos de Deus para a condição de filhos amados.
quais seriam os principais resultados do crente ter paz com Deus? Primeiro resultado, reconciliação e fim da inimizade. Após a queda ocorrida lá no Jardim do Éden, a humanidade entrou como uma guerra contra Deus. A morte e ressurreição de Jesus encerrou esse conflito, trazendo de volta a paz. Ter paz com Deus significa algo muito além de estar com uma vida tranquila. É você viver em paz com Deus e viver em paz com Deus, mas em qualquer circunstância. Segundo resultado de ter paz com Deus, justificação pela fé. Ser justificado diante de Deus não é resultado de obras que as pessoas têm que fazer, mas do sacrifício de Jesus. Deus nos declara justos, removendo o peso da culpa e a condenação. Terceiro resultado do fato de poder ter paz com Deus. Acesso à graça. A paz com Deus nos coloca em uma nova posição de segurança e favor constante, permitindo-nos ter acesso direto a Deus e nos relacionarmos intensamente com Ele. Quarto resultado de ter paz com Deus: ter esperança na tribulação. Essa paz permite que o cristão tenha esperança e alegria, mesmo em meio a tribulações, pois confia no amor de Deus. É o que Paulo aborda nos versos 3 a 5 desse capítulo 5 de Romanos, assunto que veremos a seguir nesse estudo. Paz com Deus, nesse caso, significa possuir o entendimento de que tribulações fazem parte da vida. E quando passamos por ela, teremos confiança que Deus cuidará de nossas questões. A paz com Deus é algo diferente de ter a paz de Deus, que aparece lá em Filipenses, capítulo 4, verso 7. Ele diz o seguinte, esse texto: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." A diferença fundamental entre paz com Deus e a paz de Deus é que em Romanos, no capítulo 5, verso 1, é um status objetivo e jurídico de reconciliação, essa paz. Enquanto que a paz de Deus, lá em Filipenses 4:7, é uma experiência subjetiva e emocional de tranquilidade interna. A primeira resolve nossa guerra com Deus e a segunda acalma nossas batalhas internas. No próximo quadro, uma pergunta: mas como podemos ter paz com Deus? Para ter paz com Deus, a pessoa precisa ser justificada pela fé. A afirmação de Paulo implica que, quando aceitamos Jesus como Salvador, podemos ter certeza de que somos justificados pela fé e que passamos a estar em paz com Deus. Como consequência disso, não precisamos temer o julgamento de Deus. Romanos 8:1 diz o seguinte: "Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus." Para ter paz com Deus, a pessoa precisa aceitar Jesus como Redentor e como Senhor. Romanos 5:1 é claro ao declarar que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que a paz com Deus não se deve a méritos ou esforços de nossa parte, mas sim ao que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. Um outro significado é que quando você se torna cristão, crente em Jesus como Salvador, subentende-se que ele passa a ser também o seu Senhor. Nessa condição, sua vontade deve sempre estar subordinada à vontade de Deus. Se você aceitou Jesus como Salvador, mas ele não é o seu Senhor, sua vida cristã será bem limitada. À medida que você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você e sua vida cristã começa a se desenvolver. Sua fé é exercitada e sua vida passa a ser dirigida por Deus cada vez mais. A única maneira de ter paz com Deus é subordinar-se à vontade dele. No próximo quadro, vemos o segundo benefício da justificação. Compartilhar a glória de Deus. A justificação pela glória nos permite compartilhar a glória de Deus. E, para isso,
nós encontramos que a compartilhamento da glória de Deus é uma graça que o crente recebe dele. Romanos capítulo 5:2 diz: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vale observar que a glória de Deus não é apenas um conceito abstrato de esplendor divino, mas uma realidade dinâmica que descreve a restauração da história humana e a restauração da própria pessoa que aceita Jesus como Salvador. No pensamento bíblico, o ser humano foi criado para refletir a glória de Deus, mas deixou de fazer isso lá no Jardim do Éden por causa do pecado. Por isso, todos carecem da glória de Deus, é o que nos diz Romanos 3:23. A confiança de compartilhar a glória de Deus nos causa uma alegria exultante. Gloriar-se ou exaltar-se indica confiança combinada com alegria. Não é uma esperança incerta, mas uma antecipação vibrante de que nossa vida eterna acontecerá em perfeita comunhão com Deus. Mas o curioso é que logo a seguir, Paulo fala sobre tribulações. Como entender isso? Falar sobre paz com Deus e sobre o crente exaltar-se na esperança da glória de Deus no verso 2 parece não combinar com o que Paulo diz nos versos 3 e 4. Lemos o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Paulo diz que a glória de Deus não se manifesta apenas no final dos tempos, mas se manifesta no presente através das tribulações e do caráter transformado do crente que passa por essas tribulações. Mas como entender essa questão de paz e esperança combinadas com tribulações? Qual é a conexão entre elas? Um dos argumentos de Paulo que nos ajuda a entender essa questão é que exultar-se nas tribulações não significa negar a dor. A Bíblia não nos incentiva a negar a realidade, a fingir que estamos louvando o Senhor, quando na verdade estamos sofrendo por dentro. Mais adiante, em Romanos 12, verso 15, Paulo diz: chorem com os que chorem. Ele mesmo teve suas experiências. Por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versos 4 e 5, nós lemos o seguinte: pelo contrário, Paulo dizendo: em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo sinaliza que, por trás de todas as suas tribulações, ele podia sentir uma alegria verdadeira no Senhor. Portanto, não há nada errado em sentir tristeza, dor ou sentir luto em meio a uma prova difícil. Não devemos negar esses sentimentos na tentativa de parecer mais espirituais. Mas o que devemos fazer, em meio às nossas lágrimas e em meio à nossa dor, é buscar sermos sustentados pela nossa esperança nas promessas de Deus. Sabemos que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele se importa conosco. Exultar em nossas tribulações, portanto, não significa negar a dor. No próximo e último quadro, para concluir esse nosso estudo, vale observar mais um último ponto sobre a aparente contradição entre exaltar-se na esperança da glória de Deus com gloriar-se ou exultar-se nas tribulações. Devemos orar sabendo que, de alguma forma, Deus nos abençoará. Observe a expressão desse verso 3, quando ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança. Isso quer dizer que nossas orações e pensamentos deverão incluir saber que Deus poderá usar tribulações para moldar nosso caráter, o que inclui nós nos submetermos a Ele com alegria, mesmo em meio às tribulações. A alegria não será nas tribulações em si, mas será no Senhor, porque Ele estará nos guiando por meio delas. Como mencionado anteriormente, caráter tem a ver com o modo de agir da pessoa e com a sua personalidade.
O ponto de Paulo é que, para desenvolvermos maturidade espiritual e resistência, possivelmente teremos que enfrentar tribulações. E isso tudo vai acabar moldando ou ajustando o nosso caráter. Mas o que é maturidade espiritual e o que ela tem a ver com caráter? A maturidade espiritual e o caráter estão intrinsecamente ligados, pois a verdadeira maturidade se manifesta através de um caráter transformado. Maturidade espiritual é moldar o próprio caráter para imitar as disposições, palavras e ações de Jesus. Ele é a evidência, isso é evidenciado pela produção de frutos no Espírito, que são esses: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma pessoa espiritualmente madura aplica o conhecimento espiritual no dia a dia, transformando fé em obras e demonstrando integridade moral. Um caráter maduro sabe discernir entre o bem e o mal, sabe resistir a tentações e permanecer firme durante as tribulações. Em resumo, a maturidade espiritual é a transformação interna que altera o caráter, tornando o indivíduo mais semelhante a Jesus, o que se reflete em suas atitudes e escolhas diárias. O que Paulo nos diz é que quando você passa por uma tribulação confiando em Deus, sua fé se fortalece. Você se torna um crente perseverante e isso produz experiência, que gera esperança. Quando passamos por tribulações difíceis, se formos fiéis ao Senhor, nós nos apegaremos a Ele. Ele certamente mostrará sua fidelidade a nós e nos conduzirá pelo meio da tempestade, conforme a vontade dele. E nós o seguiremos com fé em suas providências. Ao sairmos do outro lado, estaremos nos sentindo perto de Deus e estaremos certos da esperança da glória eterna com Ele. Mas tudo isso em uma intensidade muito maior do que antes de começar as tribulações. Por isso, muitas vezes Deus usará tribulações para moldar nosso caráter para melhor. Espero que você tenha gostado dessas reflexões sobre o capítulo 5 dessa carta de Paulo aos Romanos. Se gostou, lembre de convidar seus amigos para acompanhar o nosso canal de estudos bíblicos também. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série que estamos desenvolvendo sobre Romanos. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!